dia a todos e a todas. Inicialmente, agradeço a presença de todos e principalmente ao presidente da ESA, Dr. Carlos Neves, o nosso palestrante que já está a posto, e dizer que para a gente que faz a subseccional da AB é um prazer estar nessa parceria fazendo esse evento, e com certeza só vai trazer coisas boas para aqueles que vão participar. Então, para começar, para formalizar a mesa, eu convido para a mesa o presidente da Escola da Advocacia. Convido também o coordenador desse fórum científico, o Dr. Antônio Ribeiro Júnior. Estamos também aguardando para fazer parte da mesa a doutora Ana Luísa Mozinho, que é secretária-geral adjunta da OAB, do qual deveria estar aqui, mas esteve o trânsito, infelizmente, não deixou ela chegar no momento, mas está a caminho e está chegando. Então, para a gente começar, eu passo a palavra ao presidente da mesa, do qual também vou fazer parte. Bom dia, colegas advogados, advogadas, estudantes de Direito. Queria agradecer a recepção do Gilberto, presidente da OAB de Palmares, dizer que é sempre muito bom ser bem recebido quando a gente vai levar um pouco de educação, de aperfeiçoamento, que essa é a nossa função. A Escola Superior da Advocacia é o braço acadêmico da OAB, é quem tem como obrigação estatutária chegar junto do advogado nessa fase de atualização jurídica, debater os temas mais importantes para o dia a dia do advogado, e por isso estamos aqui em Palmares, porque entendemos nessa gestão do presidente Irmão Duarte que o advogado do interior, o advogado fora do Recife, precisa ter o mesmo acesso que o advogado da capital tem. Acesso à informação, acesso a conteúdo, acesso a palestras, a pós-graduações, a eventos. Temos feito isso com bastante esforço, mas também com qualidade. E por isso também agradeço aqui ao professor Antônio Ribeiro Júnior, que é o coordenador científico dessa caravana, desses seminários que estão rodando todo o estado de Pernambuco, que é o Seminário de Atualização Jurídica. Nós temos por meta ir a todas as 25 subseccionais do estado de Pernambuco, levando os temas mais importantes para a advocacia. E eu gosto sempre de dizer que o advogado, nos grandes temas, ele é convocado a responder sobre tudo o tempo todo. Se a gente está no táxi, se a gente está na padaria, no bar da esquina, com os amigos, o pessoal vai perguntar: essa reforma trabalhista vai mudar o que na minha vida? Essa mudança na legislação previdenciária, o que é que vai implicar no meu dia a dia? O que é que você acha dessa reforma política, das prisões cautelares, das questões da Lava Jato, das delações? O advogado, ele passa, nos momentos de crise principalmente, a ser o grande consultor da sociedade civil. E nós não podemos ficar naquela superficialidade de Facebook. A gente tem que ter um pouco mais de aprofundamento. Nós temos responsabilidade constitucional com o Estado Democrático de Direito. Então não podemos só olhar as matérias que interessam aos nossos clientes. Temos que olhá-las. Temos que entender bem do processo civil que foi modificado recentemente. Mas temos que estar preparados como advogados nessa função que é de transformador da sociedade civil, e não uma profissão qualquer, com todo respeito às outras, mas uma profissão que foi alçada à matriz constitucional, porque tem uma obrigação de representar os interesses dos seus constituintes, dos seus clientes, mas também tem por obrigação cuidar dessa figura que foi tão difícil de ser conquistada, que é o Estado Democrático de Direito, que a Constituição nos deu essa missão. Então, em razão disso, nós debateremos aqui os temas
atuais, que implicam no dia a dia do advogado, numa tratativa com seus clientes, mas que também implicam na sociedade como um todo. Estaremos hoje aqui com temas da importância como esse, hoje que abre a palestra principal, o querido amigo Ignácio Feitosa, pessoa da mais alta qualificação, profissional reconhecido, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, como um dos maiores entendedores do direito educacional, um administrador público de mão cheia, que vai estar aqui hoje falando de administração pública e eficiência na administração pública. Teremos debates hoje sobre a reforma trabalhista, sobre a reforma previdenciária, sobre as discussões, algo que impacta no dia a dia de cidades, principalmente cidades como Palmares, que passam por problemas que a gente sabe que passou recentemente, que tem a ver com terra, posse, propriedade, que é a matéria do uso capião extrajudicial, que a gente sabe que é importante nas cidades como Palmares. Teremos temas como o tema da reforma política, que aí já é uma parte que me toca pessoalmente. Eu e Júnior somos da área do direito eleitoral e viemos aqui trazer um pouco da experiência que a gente tem de ter debatido esse tema em todos os lugares. Quais são as mudanças que a legislação, que os congressistas, nossos deputados federais, a mudança que eles querem fazer e as que eles escondem que estão fazendo, para trazer as claras para todos nós qual o problema do nosso sistema representativo brasileiro. E dizer isso porque o sistema representativo, no caso do Congresso Nacional, é quem edita as normas que estamos hoje a discutir. A reforma previdenciária, a reforma trabalhista, a vida nossa de cada dia tem um cada vez mais reflexo pela atuação parlamentar ou a instabilidade parlamentar. Então, em razão disso, nós trataremos de tantos temas, como eu disse, que implicam na vida do advogado, da advogada, na sua tratativa com o cliente, na sua especialidade, na sua área de atuação, mas não descuida em nenhum momento da importância de cada um da gente aqui, como advogado e advogada, da missão constitucional de cuidar desse Estado democrático de direito. Então, faço eu aqui um desejo de que hoje seja um dia produtivo para todos nós. Eu sempre digo que venho como presidente da escola, mas também sento para escutar e aprender, porque é assim que a gente consegue evoluir. Já dizia Paulo Freire, o grande educador, que a educação não é simplesmente transmitir conhecimento, mas sim fomentar para que as pessoas possam aprender ou discutir ou criar o seu conceito sobre as coisas a partir da provocação e não da entrega integral do conteúdo, porque ninguém é detentor do conhecimento total. Por isso que a gente traz aqui posições antagônicas às vezes. Gente que defende a reforma trabalhista, gente que é contrária, uns que são críticos à reforma previdenciária, outros a favor. Debates sobre a reforma política traremos aqui também. Essas posições antagônicas, ou posições inclusive de vocês, podem sair daqui, sairmos todos daqui engrandecidos, né? Um pouco melhores do que começamos o dia. É isso que eu desejo. E agradeço a cada um de vocês por participar, em especial a Silvia, a Gilberto, a todos que fazem a OAB aqui em Palmares, e desejo a todos um bom dia. Muito obrigado. Convocar então, para começar, Júnior, acho que a gente talvez tenha que dar um espaço para a gente fazer a mesa. Vou pedir licença aqui, também vamos sentar. Eu pedi ao puxar a mesa. Queria convocar aqui o nosso palestrante principal de hoje, o querido amigo Ignácio Feitosa. Eu já fiz referências. Inácio é uma figura que eu conheço há um bom tempo. A gente tem uma boa relação de amizade, mas também de admiração. Um profissional, como eu disse, especialista em direito da educação. Hoje é presidente da Comissão de Direito à Educação da OAB. Tem tido uma atuação importante na valorização do ensino jurídico, foi precursor em Pernambuco do estudo do direito à educação, da defesa do ensino jurídico de qualidade, é também hoje, já foi gestor público, é gestor público novamente. Saiu. Eu estava muito evento, acabou ainda. É pessoa convocada para missões sempre no serviço público, justamente pelo seu compromisso ético, moral, pela sua qualidade profissional. E hoje ele vem tratar aqui de uma matéria que eu acho que é importante para todos nós,
que é justamente sobre a eficiência da administração pública. Inácio, obrigado por ter vindo e boa palestra. Eu vou sentar aqui, vamos dar um espaçozinho para o seu... Acho que vou sentar todos ali para facilitar a sua palestra. Pessoal, bom dia. Bom dia. Bom dia. É bom a gente reforçar, né? Quando o advogado fala, fica igual a mim. Fica pensando uma série de coisas ao mesmo tempo e tem que organizar tudo. Inicialmente vocês já notaram que Carlinhos é meu amigo, né? E quando ele fala tão bem assim, quando a gente fala assim desse jeito, não é só no coração, não é só questão técnica, mas também a amizade. E a recíproca é verdadeira. Carlinhos está fazendo um trabalho na Escola Superior da Advocacia excelente. Esses eventos aí todo o Estado, e a Escola de Advocacia que antes era um local em que apenas se reuniam estudiosos da área da docência, mas que não iam até o interior. Então esse papel que o ABU desenvolve na gestão de Carlinhos, isso foi aperfeiçoado mais ainda, é de fundamental importância. Por quê? Porque nós somos advogados, somos profissionais, mas nós precisamos a cada dia mais nos especializarmos, precisamos nos capacitarmos. Após a atuação que o Dr. Rony iniciou e que hoje é referência do país, inclusive premiada, está sendo dada continuidade. E esse projeto de Carlinhos, junto com o Dr. Antônio Júnior. Dr. Antônio Júnior, só um minutinho, claro que eu vou falar do senhor, você nem fica para ver. Dr. Antônio Júnior, que eu chamei carinhosamente de Juninho, dá para notar por quê, né? Porque as qualidades dele, profissionais, as qualidades dele como pessoa são muito maiores do que o tamanho dele. É um pernambucano de Juazeiro do Norte, digamos assim, que veio para cá junto com o irmão dele, Zaquiona, e que hoje desempenha um papel importantíssimo na vida. Eu também dar as boas-vindas ao professor Carlos Barros que está ali, agradecer ao presidente Gilberto, agradecer a Silvia que me ajudou aqui, e eu vou ser bem objetivo, bem prático. A minha palestra vai versar sobre um tema que não existe em muitos lugares no país, que chama-se a eficiência na administração pública. Por favor, os estudantes de direito que estão aqui, levantem a mão, por favor. Advogados que militam no município como advogados públicos. Ótimo. Pessoas que já tiveram dor de cabeça com a administração pública, por favor, levantem a mão. Fica mais fácil a gente entender o que eu vou falar aqui. E minha experiência na administração pública, como o Carlinhos disse, são missões que eu acabei recebendo. Eu fui muito tempo ligado à universidade, passei um bom tempo da minha vida, depois bom tempo em empresa de consultoria, e toda vez que tem algum abacaxi, algum gestor me chama. Passei, depois de 20 anos, em instituições universitárias, passei um ano com o prefeito Geraldo Júlio, na secretaria que era só dificuldade, chamada Juventude e Qualificação, nós temos o polo em Recife. Antes eu passei 2 anos na Universidade Federal de Pernambuco como professor da Faculdade de Direito do Recife, professor do Centro de Ciências da Administração, e depois passei uma experiência que foi em Goiânia como interventor da autarquia municipal. Eu peguei essa autarquia com R$19 mil, com R$600 mil de déficit de folha de professores, com R$600 mil de fornecedor, com R$600 mil de uma previdência lá chamada Goiânia Prev, e depois descobri que tinha mais R$1,5 milhão de dívidas pelo INSS. Eu saí com os fornecedores pagos em 6 meses, com professores pagos, e o primeiro extrato que eu tirei, assim que eu sentei na presença da autarquia, tinha R$19 mil em conta. Eu entreguei com R$1.100. Não fiz mágica. Apenas nós fizemos um planejamento, nós auditamos e nós colocamos a instituição para funcionar. E todos aqueles que tinham cometido pecados hoje estão respondendo, porque foi uma ação conjunta com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público da cidade de Goiânia. Isso que eu vou falar aqui não é nada de espetacular, são apenas sistemas de gestão que estão à nossa disposição e que muitas vezes nós advogados desconhecemos, o gestor público muito mais. Então o que eu vou tratar aqui são de possíveis soluções para algumas situações que nós encontramos. E o tema que eu escolhi foi justamente por uma administração pública eficiente. Eu vou fazer a análise dessa DIN 1923, que levou 16 anos para ser julgada. O relator iniciou o ministro Alex de Brito, depois teve o voto condutor do ministro Luiz Fux, e o requerente PT, PDT e o presidente da República, como requeridos, interessados, depois entraram a Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, sindicatos. E o que eu quero antes de entrar nesse tema é um assunto muito importante que nós muitas vezes desconhecemos, que é o que já existe na legislação em nosso país e que está à disposição. E que tem esse autor chamado Peter Drucker,
que é um dos magos da administração, que nós advogados temos muito que aprender com os administradores, não só na construção do nosso escritório de advocacia para que ele possa existir e ter resultados, mas principalmente encontrar soluções para os nossos clientes. O advogado é o primeiro consultor. O advogado não está apenas para apontar o defeito, ele tem que trazer a solução. Então, muitas vezes, a dificuldade que o advogado tem, Carlinhos, é justamente dizer, eu vi essa dificuldade, tá, mas o cliente, o administrador público, quer solução. Essa frase aqui reduz muito o pensamento, mas que eu gosto muito dela. Não existe países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. É uma realidade no nosso país que os nossos administradores públicos não estão preparados para ser administradores públicos. E muitas vezes quem milita também na seara do direito público fica focado em direito e fica com dificuldade de encontrar soluções para resolver aquele caso específico. Muitas vezes a norma positivada, muitas vezes a questão processual é o caminho que nós vamos chegar para resolver a demanda na justiça. Mas que nós podemos resolver alguns fatos por meio de gestão. Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, de 1995 a 2002, pegou o país numa situação dificílima, uma crise econômica, um caos instalado, aí vem Itamar, depois de Fernando Collor, e depois de toda a situação militar que nós passamos no país. Ele levou para o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado um administrador público chamado Blessed Pereira, que é respeitado mundialmente. Vejam, eu estou indo para Fernando Henrique para chegar na ADIM, que levou 16 anos para ser julgada, e nós vamos falar sobre administração pública e vamos chegar depois em organizações sociais, que hoje é principalmente para a advocacia um mercado excelente para se estabelecer com profissionalismo e bastante técnico. O que foi que Blessed Pereira fez durante o tempo que esteve como ministro de Fernando Henrique Cardoso? Ele disse, a máquina da administração pública no país, do jeito que está, não funciona. É preciso ser feito algo, é preciso entender quais são os instrumentos que estão na Constituição Federal, o que são atividades exclusivas do Estado e não exclusivas do Estado, e é preciso criar um novo sistema de gestão. É preciso que haja planejamento, que haja metas e que se monitorem os resultados. E uma vez não encontrados esses resultados, nós temos que fazer algumas ações imediatas para que sejam feitas as correções. Então, na fase de Brescia, ele traz um conceito que vem lá da Europa, que vem lá do Reino Unido principalmente, que é a administração pública gerencial, gestão. Pela primeira vez na história da nossa administração pública no país, alguém chega e fala sobre a questão do gerencialismo. Em contrapartida, em oposição a quê? Ao sistema da administração pública burocrática, aquela questão toda de você ter uma superestrutura que nada funciona, que de repente, para que você possa ter a liberação de um determinado situação, mas é com a desalienação de um imóvel, ou a questão de um determinado, a questão do IPTU, você tem tanta formalidade, tanta burocracia, que não consegue solução. E aí a gente pode dar alguns exemplos que existem no nosso país, para que você possa criar uma empresa, por exemplo, em relação a outros países, que quando você pede uma autorização, um varar para funcionar um restaurante, por exemplo, nos Estados Unidos, quando chega toda a equipe, vem o poder, entre aspas, municipal, o Estado, digamos que é a União. E, num segundo momento do nosso país, você leva até 6 a 8 meses para conseguir um CNPJ. E quando você quer encerrar, quem já tentou encerrar uma empresa, sabe a ver o que é. Então, o que Brescia vem com a equipe dele dizer, e Fernando Henrique dá carta branca para ele, do jeito que está, não pode ficar. Nós temos atividades que são exclusivas do Estado, e nós temos atividades que não são exclusivas do Estado, e que nós poderemos fazer uma ponte para a iniciativa privada. A partir daí, ele elabora o plano diretor de reforma da Política Estatal, onde ele diz quais são os princípios, quais são as metas, o que é que vai se objetivar. Isso passa a influenciar toda a gestão do Fernando Henrique Cardoso nos 8 anos, inclusive a expansão do ensino superior em nosso país, inclusive a expansão do ensino jurídico. É comprovado que, para poder se ter alguns benesses, alguns investimentos internacionais, a necessidade de ampliar o número de universitários no nosso país, que hoje, passado mais de 20 anos, continua baixo em relação à questão mundial, mas a nossa situação é outra, que de repente a nossa jabuticaba transformou-se numa expansão desenfreada sem qualidade.
que é outra fase do amadurecimento que nós vamos ter que passar ainda. Ele vai lá trazer o princípio da eficiência, que está lá na Constituição, naquele artigo da administração pública que fala da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, surge dessa discussão toda que o Brescia começa a desenvolver, e ele fala da questão de descentralizar e flexibilizar e da regulação. Aí vem as agências. Vai tratar da questão burocracia e burocratização e vai criar um novo conceito. Alguém aqui advoga o terceiro setor? E vai trazer um novo conceito de propriedade, que nem é pública e que nem é privada. A propriedade pública não estatal. E aí, quando a gente vai para esse quadro aqui, nós já começamos a entender um pouco mais, e eu vou explicar daqui a pouco com detalhes o que é a propriedade pública e estatal. O que é que Brescia dizia? Veja, hoje, com essa crise que nós estamos vivendo, a administração pública que está em vigor no país é a burocrática. A proposta dele é a gerencial. O que é a administração pública burocrática? Apoia-se na noção geral do interesse público. Bacana, massa. Sendo que o novo conceito que Brescia estabeleceu pelo país é o seguinte: nós temos que obter resultado de valorização do cidadão. Esse cidadão, esse contribuinte, ele é cliente. A administração pública tem que estar voltada para ele. Não é possível nós entendermos que, de repente, eu gosto de dar casos que eu vivenciei, fui professor da Faculdade de Direito do Recife, cheguei no semestre de setembro da minha vida solteira, eu estou começando a analisar que você tem razão. Toda vez que tem bronca, me chama. Aí eu cheguei para dar aula em setembro, a turma de Flávia Santiago, Venceslau, uma turma boa, e eu cheguei para o direito, marquei para os alunos, a aula de sábado. Nós tínhamos que recuperar o mês de agosto e aí os 15 dias de setembro. Levei a notificação do diretor, à época, eu não vou citar o nome, não, você não pode fazer isso não. Aqui não é assim que funciona não. Certo, e os alunos vão entrar em dezembro e janeiro de aula, mas não pode ter aula de sábado por causa disso, por causa daqui, por causa do reitor, do vice-reitor, do conselho e tal, não pode. Resumindo, chamei a turma e disse, pessoal, vocês querem ter aula em janeiro? Não. Então, a partir de hoje, todas as aulas nossas vão começar às 6 da tarde e vão terminar às 10h30 para quem possa ter conteúdo. Fechado, fechado. Resolvido. Primeira quinzena de dezembro, a questão toda resolvida. Isso é a questão do foco do administrador na questão do cliente, naquele caso dos alunos. Existem N situações que vocês vivenciam, que eu vou tentar, nesse apertado tempo que eu disponho, explicar. Mas vamos lá ainda. Na administração pública burocrática, o objetivo é garantir o cumprimento de responsabilidade, então somente. Na gerencial, não. A responsabilidade permanece e ela vai nas relações de trabalho, onde cada um vai saber o que é o objetivo daquela secretaria, o que é o objetivo que aquele determinado gestor público pretende, quais são as metas daquela secretaria, quais são os resultados e depois o seu monitoramento, que o governador Eduardo Campos, muito inteligente, trouxe toda essa estrutura que foi iniciada em Minas Gerais para cá, para Pernambuco, que hoje a prefeitura também acompanha, e que alguns municípios, de forma tímida, ainda não pararam para entender que para poder ter eficiência na administração pública é preciso uma coisa simples: planejamento. Se eu não sei o que eu quero como gestor público, como é que meu secretário vai saber? Quer ver outra dificuldade da noite? Tem algum secretário do município aqui, ou do estado? De repente, o que acontece? Você é alçado à condição de secretário e você não entende nada da lei de licitações e contratos. Você não entende nada de responsabilidade, lei de responsabilidade fiscal, tribunal de contas. E você não entende nada de planejamento. É o famoso cargo político, que aí foi criado outro cargo, que é o executivo, que é quem vai carregar tudo para poder dar conta do recado. E você passa a ver como o Estado é pesado, principalmente com uma pessoa que é chamada ordenador de despesas. Então, essa questão toda volta-se na administração pública gerencial para o contribuinte sendo cliente. Opera sistemas administrativos. Por quê? Porque ele só sabe fazer burocracia, só sabe criar os carimbos, só sabe fazer as fichas de requerimento e ninguém efetiva aquela ação, ninguém resolve. Na gerencial, não. Separa serviços e controle, cria apoio para normas, amplia a escolha do usuário, encoraja a ação coletiva, cria incentivos, define média e analisa resultados. Eduardo viajava, ia a Brasília, o
notebook, o iPad dele, eles tinham uma reunião com a Caixa Econômica, a Secretaria da Habitação. As metas que ele tinha definido eram aquele, o resultado que ele esperava era aquele. O secretário monitorado sabia o que é que tinha que fazer passo a passo. Se tivesse alcançado a meta, bola verde, a famosa bola verde. Se não tivesse, bola vermelha. As reuniões de Eduardo e reuniões de geral que eu participei também, eram reuniões ásperas. Por quê? Porque, secretário, o senhor não atingiu essa meta, o senhor não tomou essa providência, o senhor não tomou determinada ação. Ah, foi por causa disso. O secretário não conseguia justificar. Ao final da reunião, ele deixava de ser secretário. É por isso que houve avanços, mas que esses avanços também são vistos em outros governos, de outras matrizes ideológicas, que há planejamento. Quando não há planejamento, não adianta ser direita, ser esquerda, ser centro, que não vai funcionar. Concentra-se no processo, lógico, a burocracia é pesada. E o pessoal da administração tem um pensamento que é muito interessante. Faz dificuldades para vender facilidades. Já ouviram essa frasezinha? O pessoal da administração sempre constrói isso. Quando há algo muito burocrático, muita exigência, muito formalismo, muita dificuldade, é porque tem alguém que está ganhando. Porque tem alguém que vai chegar e vai dizer: eu tenho uma fórmula mágica. Na administração pública gerencial não é assim. Orienta-se para resultados. Recentemente, eu e Carlinhos, nós tivemos reuniões no mês passado, e houve uma conversa com um secretário de uma determinada município. E aí perguntamos, e até um outro colega nosso que estava lá, se você fez o planejamento, você sabe quais foram as suas metas? Não. Eu recebi dessa forma e eu vou começar a me planejar. Veja, se ele já tivesse recebido a secretaria organizada o planejamento, com as metas, com os resultados, quem é que estaria ganhando? A sociedade. A sociedade satisfeita, quem está ganhando? O gestor. Então, essa abordagem que eu quis fazer para vocês, que já entrando nesse instante no desenho de Bresser, é que ele diz: existem atividades que são exclusivas do Estado. Existem atividades que não são exclusivas do Estado, que a própria Constituição Federal, não exclusiva, diz quais são. Aí são chamados serviços sociais, que vêm a educação, a saúde, a tecnologia, o meio ambiente, os esportes. E que nesse contexto que eu quero começar a falar para vocês, é que a própria decisão da ADIM, que eu vou analisar daqui para frente, daqui em diante, diz o seguinte: o senhor Luiz Fux fala sobre isso, ministro. Os administradores públicos têm que ter a consciência que em determinadas ações não precisa criar uma autarquia, uma fundação, um ente qualquer. Ele pode fazer um contrato de gestão com a iniciativa privada e passar a gerir determinado aparelho. Exemplo que nós temos aqui, como organizações sociais, nós temos... Não, eu vou entrar aí. A cooperativa é outro segmento. No contexto, são as entidades sem fins lucrativos que recebem uma qualificação de organização social e realizam o contrato de gestão, que é esse o tema da nossa discussão de hoje aqui. Aí nós temos o que na saúde? IMIP, Santa Casa Misericórdia, Centenário, que tem as UPAs e que tem os hospitais. Porto Digital é uma organização social, vocês sabiam disso? É uma iniciativa privada, sem fins lucrativos, que o Estado de Pernambuco certificou como organização social e que recebe, se for o caso, o fomento para se tornar, porque tem uma série de exigências que vocês vão conhecer aqui hoje, inclusive recursos públicos, inclusive estrutura física e até, se no caso, pessoal. Mas o que a Bresser diz? Essa dicotomia público e privado, existe uma terceira propriedade, que é o público não estatal. Veja, os serviços que o IMIP presta na área de saúde, que a Santa Casa Misericórdia presta, que o Centenário e outras OS prestam, são serviços públicos, mas ele não é Estado. Eu tenho o público, eu tenho o privado e tenho o público não estatal, que é o assunto que nós estamos falando hoje. O serviço que eu presto é público, mas eu não sou Estado. Então, esse conceito que é a DIN, que eu vou entrar daqui a pouco, é justamente nisso. Durante todo o governo de Fernando Henrique Cardoso, para se buscar mais eficiência, disse: existem essas atividades, que é o núcleo estratégico, legislativo, judiciário, presidência, culpa dos ministérios, Ministério Público, que elas são... minha vista está ruim, eu estou muito
também, está chegando. Que elas são Estado, e a forma de administração dela é a burocrática, tem que ser tudo bem. Para ver, viu? A administração, as formas de administração que a gente conhece mais no Facebook, rede social. Exatamente. Bacana encontrar que existe vida no Facebook. Exatamente. Formas de administração burocrática, que tem que ser, até para que se tenha essa questão toda do sistema legal existente, principalmente o processo legislativo, as atividades exclusivas, mas que pode ter um novo sistema de gestão, que é o gerencial, que são aquelas atividades de segurança pública, seguridade social. Entretanto, esse item aqui que eu quero tratar, quando a Constituição diz a educação é livre da iniciativa privada, a questão da tecnologia, do meio ambiente, da cultura, da saúde, esse núcleo daqui é que Bresser centrou força. Ó. Esses serviços não exclusivos, você pode, uma atividade pública ou estatal, você pode pegar uma entidade sem fins lucrativos, logicamente mediante lei municipal, estadual ou federal, você certifica uma organização social, uma qualificação. Entretanto, isso é um fomento, porque o Estado não pode entrar na questão das associações, por exemplo, mas ele faz o contrário. Quando você está aí tendo a discussão da Chesf em tornar ela privatizada, você tem um outro processo que é de publicização. E você pega uma entidade que é privada, sem fins lucrativos, você diz, olha, para você receber do Estado e realizar um contrato de gestão, você vai poder receber o pessoal, estrutura física, recurso financeiro, exemplo, Passo do Frevo, além dos hospitais, Cais do Sertão. Alguém já foi aqui no Passo do Frevo, Cais do Sertão? Aqui, que é bacana, bonito. Tem os parques de Recife, de Santana, o Parque da Macaxeira. Tem aquele outro espaço no Rio de Janeiro, que é das Olimpíadas, eu esqueci o nome, como é que chama? Museu do Futuro, né? Alguém já foi lá? É bacana, é gerido por OAS também. Então, o que é que vai chegar aqui e vai dizer? Ó, eu vou fomentar para que a iniciativa privada tenha interesse de celebrar um contrato de gestão, que apesar do nome contrato é convênio, eu vou explicar daqui a pouco, mas vai ter que ter lá um conselho de administração, vai ter que ter a participação nesse conselho de administração de representantes do poder público, uma série de exigências. E aí é celebrado o contrato de gestão, mas não é público, mas não é Estado, mas os fins são públicos. E você vai ter aqui, nesse contrato de gestão, que realizar um plano de trabalho. Aquela entidade, INIP, Centenário e outros que existem, elas vão ter nesse plano de trabalho, anexo ao contrato de gestão, todas as metas que ela tem que alcançar. Tantos atendimentos, tantas cirurgias, tudo. Então, é bacana, porque se não atender, automaticamente é descredenciado. Então, veja, esse é o desenho que o Bresser faz. Ele vai falar que ainda tem o outro setor, que é de produção no mercado, quais são as empresas públicas, etc. Mas o que Bresser quer chegar e dizer aqui é que esses serviços sociais, onde pode ter participação do setor privado, os que eu já falei, educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, cultura e esportes, você pode fazer em Aldete Medauar e outros professores de direito administrativo, falam que são verdadeiras parcerias, espécies de parcerias. E o que é que o administrador público começa e tem que saber? O que é eficiência? Muitas vezes as pessoas não sabem, mas a discutir o que é eficiência nesse sentido. Isso é um conceito meu. Eficiência administrativa. Determina-se a eficiência quando se faz algo de maneira adequada. O que é a maneira adequada? Planejamento. O programa de governo para ganhar a eleição no município, no estado, é um apoio. Preferencialmente, se você consegue tornar esse plano de governo algo execuível, melhor. Mas aí você tem que fazer igual a empresa faz. E Rony fala muito bem disso. Planejamento e estratégia. Você tem que saber o que você quer. Para poder planejar, você tem que fazer uma pesquisa para saber se é aquele contribuinte, aquele cliente, o que é necessidade para ele. Se é a rua asfaltada, se é a escola, se é o hospital. Solucionando problemas. A primeira coisa que muitas vezes a pessoa chega na administração pública como consultor, como advogado, como secretário, está errado. Está errado muita coisa. Desde 1500. Mas você não pode mais chegar e dizer está errado, apontar e jogar pedra. Você tem que chegar, está errado, a solução é por esse caminho. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco.
que surge a cada instante. A administração pública é assim, sem esquecer de salvaguardar recursos aplicados à lei orçamentária e sempre tendo o objetivo de reduzir custos. Custos é como se diz também a turma da administração. É igual a minha, né? Tem que estar cortando sempre. Senão vai crescendo, crescendo, você perde o controle. E cumprir deveres e responsabilidades assumidas, inclusive as fiscais. Você tem que ter resultados, você tem que ter planejamento, mas você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso é uma coisa que nós aprendemos muito no dia a dia. E a DIN? Veja, Bresser assumiu o Ministério da Reforma da Administração do Estado, fez todo o projeto piloto, desenvolveu e disse: essas atividades não exclusivas precisam da legislação para poder garantir a sua existência. 6 meses depois, Partido dos Trabalhadores, meu discurso não é político, eu não sou nem político, apesar que a gente faz sempre política porque a gente se relaciona. O que foi que o PT e o PDT fizeram? Não, isso está errado, não pode ter isso é o neoliberalismo, isso vai privatizar tudo, isso vai travar o país, essa questão de gerencialismo é o fim do mundo. A DIN, eu vou 16 anos, há 2 anos atrás, saiu finalmente a decisão final e as principais broncas que foi discutida na DIN foi, era inconstitucional porque tem ofensa ao dever de prestação de serviços públicos da saúde, educação e proteção. Não pode. Eu vou explicar daqui a pouco porque ela foi julgada procedente. Viola a impessoalidade e interferência devida do Estado em associações. Porque lá tem os conselhos, entre os conselhos de administração, que determina que tem que ter lá dentro representantes do poder público. Mas isso é outra coisa que eu chamei aqui antes de fomento. 4º argumento. Ofende ao princípio da legalidade do concurso público na gestão do pessoal. Porque, em tese, ela pode receber o pessoal da administração pública também. E as pessoas que trabalham nessas entidades, elas não são estatutários, são seletistas. Eu vou explicar. Descumprimento de direitos previdenciários dos servidores. Porque diz, se ele vai trabalhar, ser cedido para uma OS dessa, vai trabalhar no IMIP para gerir o Hospital X, aquele dali também vai ter um prejuízo previdenciário. Nós vamos ver o que o STF decidiu. E submissão a controles externos, restrição da atuação do Ministério Público. Aí lá vai. O STF, depois de 16 anos, o ministro Luiz Fux, que foi o voto condutor, dizendo: não, calma, essas atividades de saúde, educação, cultura, esporte, ciência, tecnologia e lazer são serviços sociais e que a própria Constituição diz que podem ser desempenhados pelo Estado e pela sociedade civil, pelo setor privado. Então, já rechaçamos essa primeira argumentação da DIN. São deveres do Estado e da sociedade, isso aqui é ipsilíticas do que está na DIN, o controle será da administração pública sobre o âmbito do resultado, e nessa DIN é muito interessante. Em diversos momentos, os ministros do STF, todos acompanharam o fluxo, e dizem: vocês têm que entender que o governo que está tem um novo sistema de pensamento, tem uma nova ideologia, tem uma nova forma de ver a gestão. Se foi eleito democraticamente, não tem nada de errado. Ao contrário, tem que se buscar eficiência mesmo, que está até na Constituição Federal, como princípio. A atuação privada pode ser mais eficiente do que a pública em determinados domínios. Veja, quer dizer que a salvação da lavoura é tudo de bom fazer um contrato de gestão com iniciativa privada que vai resolver? Não. Tem muita organização social picareta. E esse pessoal tem os controles internos, inclusive o Ministério Público, Tribunal de Contas e do próprio Conselho de Administração, vai ser proibido. Mas também tem esse mesmo erro, porque são das pessoas, não é do Instituto. Na administração pública, direta, indireta, das fundações. Eu dei um caso que eu vivi como interventor. Eu tenho outros casos que eu vou dar sem identificar. Mas para dizer que nessa questão desse primeiro ponto foi derrubado, porque só não configura renúncia aos deveres públicos. Ao contrário, a administração pública entende que não tem condições de desenvolver aquela situação sozinha e faz essa parceria com o setor privado, mediante fomento. Fomento que é pegar a instituição privada e fomentar para que ela faça aquele contrato de gestão, mas ela vai ter que ter N exigências da legislação. Isso aqui, esse projeto é um curso que eu vou iniciar lá na ESA, no Carlos de Júnior, que vai entrar mais detalhadamente. Vai ser um curso de 10 horas, por exemplo. Aqui eu estou dando só a pincelada. O outro argumento,
violação da impessoalidade e interferência do Estado em associações privadas. Porque quando a lei diz, para você fazer o contrato de gestão conosco, você vai ter que criar o conselho fiscal, você vai ter que criar o conselho de administração e você vai ter que ter a participação de pessoas da academia, de pessoas do setor público, de pessoas com essa formação. Aí, ele diz, está interferindo em associações. Não é. O próprio STF diz, não, está fomentando. Quem quiser, vem. Ninguém é obrigado. Derrubou mais um argumento deles na DIN. Abre aspas. Condicionamento à adesão voluntária da entidade privada. Eu vou querer receber a certificação de OS, minha entidade, se eu quiser ou se não quiser. Inexistência ofensa à Constituição. Previsão de percentual de representantes do poder público no Conselho de Administração da OS não encerra a violação. Ao contrário, o administrador público vai indicar quem vai participar do Conselho de Administração, que vai fiscalizar a execução do contrato de gestão. É muito interessante. Dependerá para concretizar-se da adesão voluntária das entidades privadas à regra do marco legal, do terceiro setor. Por que terceiro setor? Não é público, não é privado. É o quê? Público não estatal. Entendeu? Descumprimento do dever de licitação. Aí uma outra discussão que houve também foi, poxa, a administração pública vai qualificar determinada entidade que tem toda a composição legal e a administração pública vai, com seu poder discricionário, realizar um contrato de gestão. É poder discricionário mesmo. Ontem eu estava conversando até com um advogado que milita no Tribunal de Contas, o Oswildo Tomás, você conhece, está muito interessante de conversar. E ele disse, mas Inácio, esse poder discricionário é sem limites, só. Em alguns estados, e vocês vão ver que essa legislação já existe mais de 15 estados, 15 a 20 estados, mais de 15 a 20 capitais e outros municípios, não há necessariamente uma regulamentação que exige que tal entidade sem fins lucrativos tem que ter tantos anos de vida, etc. Mas, aconselha-se, aí tem um professor Paulo Modesto da Bahia, que é muito ligado ao ex-professor JJ Calmon de Passos, e que ele diz, é interessante que a administração pública possa regulamentar para que esse poder discricionário não fique tão vago. É interessante, mas não é, na maioria das leis dos estados, exigência. E aí, o procedimento de qualificação da entidade é etapa inicial para que o poder público particular colabore com a realização do interesse comum. O município de Recife, o estado de Pernambuco, a União tem a lei de OS. Eu tenho uma entidade que atende todos os requisitos. Aí vou para essa qualificação. O estado, o município, a União pode chegar a dizer que não vai me credenciar? Pode. Mas, uma vez que ele entende que eu preencho todos os requisitos, ele pode me dar a qualificação da organização social. E aí o que é que acontece? Nessa situação, não está atrelado imediatamente o tempo, né? Eu pensei que estava mostrando uma mensagem. O Juninho. Obrigado, Júnior. Rede social é interessante. Tecnologia. Deixa eu voltar aqui. Não necessariamente quando eu recebo a certificação de OS, eu já venho junto com um contrato em que eu vou realizar a gestão. Não necessariamente. E aí qual foi a discussão? Não, então deveria ter uma licitação. Aí diz, não, o STF decide. Não existe uma finalidade lucrativa, não existe a comutatividade. Portanto, então, na realidade, um convênio. Se é o convênio, não vai ter a licitação. Está lá na decisão do STF, que inclusive está servindo para outras situações. É interessantíssimo essa decisão. Pena que está com pouco tempo. Gosto de uma questão que foi debatida. Ofensa dos princípios da legalidade do concurso público. E aí, por quê? Não, quem tiver desempenhando atividade na organização social tem que ser servidor público. De forma alguma. Quem vai, se não vai justamente desconfigurar o conceito de organização social, são seletistas. Mas nada impede que o Estado passe médicos para o IMIP, passe médico para gerenciar determinado objeto. Veja, uma vez fomentado, essa instituição pode receber pessoal, estrutura física e orçamento para poder executar. Então, nessa outra decisão aqui, diz. E qual é a preocupação desse ponto? Que é muito importante. Tem que ser respeitado e observado os princípios da administração pública. E
a interpretação tem que ser conforme a Constituição. E o mais importante nessa situação é que todos esses servidores que forem para lá vão continuar recebendo suas rúbricas. Se o OAS quiser pagar, só poderá ser se for de outro contrato, ou especificamente, nesse caso aqui, o que é exigir a observância da impessoalidade, objetividade, seleção pessoal, conforme o regulamento próprio contendo o plano de cargos. A própria OAS, uma vez credenciada, vocês podem entrar no EMIP e vão ver lá no site, ela que vai criar o seu sistema de compras, o seu sistema de plano de carreiras, e não necessariamente tem que seguir e não deve seguir, porque senão se transforma em criação pública de novo, a lei de licitações. Descumprimento dos direitos previdenciários dos servidores. Digamos que o hospital recebeu dos médicos efetivos do Estado. Em relação aos servidores cedidos, a lei preserva a remuneração, continua recebendo, terão paridade e integralidade em relação aos cargos, não muda nada. Não é inconstitucional que a OAS pague com recursos próprios, vantagens pecuniárias a servidores públicos, tendo dificuldade, até para estimular. Sendo recurso do contrato de gestão apenas será válido na hipótese de adicional relativa ao exercício de função. Então, a própria decisão do STF vai poder ser utilizada para outras situações mais específicas. E o estímulo, para quando o servidor desse tem uma produção, ele recebe uma gratificação, uma modificação. Logicamente, que os sindicatos e as associações são muitas vezes contrários a esse tipo de monitoramento e controle de gestão, contrato de gestão. E eu fiz uma pergunta a uma advogada de um determinado município e ela disse, olha, para a sociedade é ótimo, para mim como servidor é ruim. Então são questão dos interesses, né? Em submissão a controle externos, o STF disse de forma alguma. Não só o Conselho de Administração, que tem representantes da administração pública, mas também a questão do Tribunal de Contas, que não revogou a fiscalização, e ainda a situação que tem que ser comunicada qualquer irregularidade ao Ministério Público, bem como o contrato de gestão e o plano de trabalho é monitorado, existem diversos mecanismos de controles externos e internos. E outra questão que foi lá trazida na ADIM foi está restringida a atuação do Ministério Público. Ao contrário, vocês tiveram a oportunidade de quiserem ver, depois posso mandar material, a legislação federal, a estadual e a municipal diz o contrário. Não é, de qualquer forma, restringido a habilitar o Ministério Público. A previsão desse artigo 10 de tratar o dever de representação do responsável de fiscalização sem mitigar a atuação da ofício do Ministério Público. Ao contrário, existe um mecanismo de comunicação MP. Finalizando, as leis estaduais que já existem sobre essa questão das organizações sociais. Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rondônia, e municípios e capitais. Existem já alguns municípios. Na Paraíba, o governador do estado pegou 160 escolas do estado e passou para a gestão do Oeste, fez os agrupamentos. Não substituiu professores efetivos, não substituiu o diretor. Ele pegou aqueles cargos que muitas vezes não havia concurso público, que é aqueles famosos contratos temporários, passou para a gestão de OS, alocou recursos, se estabeleceu metas e hoje aparece que eu já vi outra realidade. Situação semelhante em Goiás, e aqui em Pernambuco eu já dei alguns exemplos. Para finalizar, Júnior, nós temos uma situação em nosso país. E é porque é meu amigo. A maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassam por não planejar. Tudo acender a luz, só para fechar aqui essa narrativa. Vejam, instrumentos existem para se desenvolver uma boa gestão. Não só na legislação, não só em relação ao planejamento, não só interferência de outras ciências que possam nos ajudar. Acontece que é preciso desmistificar essa situação toda. Essa ADIM, sobretudo, os comentários que são feitos, são formidáveis. E que se diz, não pode ficar a administração pública do jeito que está, burocrática, sem funcionar e sem se ter eficiência. E o que eu queria dizer, passar essa mensagem para vocês, sobretudo um município importante, o estado de Pernambuco, como é Palmares, e principalmente para a advocacia. Olhem adiante. Vejam, eu ia dizer vejam o futuro, mas não é o futuro, isso é presente. O Estado não consegue desenvolver sozinho as suas atividades. A própria Constituição de 88 fala dessa questão, que o Estado e a iniciativa privada desenvolver atividades não exclusivas.
Esse tema veio para ficar, esse tema já está muito amadurecido no nosso Estado e começa a ser amadurecido no país também. E daqui para frente, sobretudo, os próximos mandatários do governo no país, haverá sempre o fortalecimento dessas parcerias públicas e privadas. Acredito que o nosso objetivo, que é contribuir com essa discussão do tema para termos uma reforma, uma administração pública eficiente, foi desempenhada dentro do tempo que o nosso Júnior passou, mas que eu vou ficar aqui também à disposição para tirar qualquer dúvida que houver. Apenas o que eu chamo, que provoco vocês, é que nós, principalmente como advogados, temos que aprender a ter um outro olhar da administração pública. Não tão somente aquele olhar crítico, mas também o olhar de encontrar e trazer solução para os gestores públicos. Bom dia a todos. Professor, tem uma dúvida que é mais importante também, que é se esse material poderia ficar disponível. Sim. Hoje, Eu passo depois para a Júnior. tudo bem? Passa para o e-mail daqui para o beijo. Aí eu tenho mais uma legislação específica, eu tenho mais uns projetos, eu vou tudo junto. Ótimo. Depois você me leva o seu cartão. Tudo bem. Dizer ao pessoal o seguinte, a gente está com o horário muito apertado, mas não vamos perder a oportunidade de fazer perguntas a Inácio, que se colocou à disposição, veio até aqui para participar do debate. Então eu vou passar a palavra ao colega, queria que se identificasse e dissesse essa sua pergunta. Se tiver mais alguma, a gente tem mais duas perguntas, a gente consegue segurar o tempo. Depois nós teremos uma mesa de direito penal e a gente já está com os palestrantes aqui a postos para começar. O colega foi o primeiro a pedir, eu vou passar aqui o microfone. Lenivaldo, advogado aqui da seccional Palmares. A pergunta é, nossa experiência com o OS aqui na região, eu fui secretário de administração aqui de Palmares e faço assessoria em outros municípios, a gente percebe o seguinte, a experiência, a OS retém a parte patronal do INSS. Retém, isso tem ocorrido em que o Ministério Público denuncia o gestor, o prefeito no caso, por sonegação. Tá? Então, como é que está tratado isso na ADIM? A primeira questão. Veja, é responsabilidade da organização social e responsabilidade do município fiscalizar. A questão da culpa, né, que nós chamamos do Código Civil. O que nós temos que verificar é que não adianta acreditarmos que a OS, o contrato de gestão, é a salvação de tudo. Não. O município tem que monitorar, o município tem que estar verificando se todas as responsabilidades, todas as questões relativas ao INSS estão sendo cumpridas. É igual em relação às autarquias. Eu fui presidente interventor de uma autarquia e que eu tinha toda aquela responsabilidade. O município não me fiscalizava, eu que prestava contas ao município. Então o município tem que entender que ele é responsável pela aplicação daqueles recursos e pelo pagamento daqueles tributos, etc., ou as contribuições previdenciárias do qual a entidade é responsável. Mas isso é legal, ele reter? Reter em que sentido? A parte patronal? Do município. Não, veja, o contrato de gestão, eu defino o seguinte, vamos criar um hospital na Mata Sul. Esse hospital vai ser gerido pelo IMIP. O contrato vai ser de 20 milhões de reais. O IMIP tem essas responsabilidades, essas metas. Se o IMIP lá na ponta já tem a questão da previdência, ele é que é responsável por aquela questão. O que o município tem que fazer é fiscalizar para ver se ele está fazendo o repasse do INSS. Muitas vezes o município não fiscaliza. Eu passei por isso. Eu era presidente da autarquia, eu fazia toda a retenção, tudo certinho, INSS, ninguém me fiscalizava, ninguém me cobrava. Eu que cobrava. Eu que prestava informação. Professor, desculpa eu porque acho que não está sendo entendido. A OAS alega que isso é legal, ele pagar a parte do trabalhador e reter a parte patronal como taxa de administração da OAS. Esses têm sido alguns contratos de gestão aqui, por aqui apresentados, que eu tenho visto. Então, ele alega que isso é legal. A pergunta é, tem cobertura legal? Não tem. Eu entendo que não cabe. Não, veja, o que eu estou dizendo é que ele fez a do trabalhador e a do patronal ele fez o pagamento também. Não, ele não paga a patronal e negocia no pacto de gestão que isso seria a taxa de administração dele. Não. Aí está totalmente equivocado. Aí é equivocado. É o
que eu disse, veja. Alguém tem que pagar essa parte patronal. O erro não é do Instituto, o erro são das pessoas. Mas uma observação só para metendo aqui, apesar de ser especialista nessa parte de organizações sociais, mas eu atuo no direito administrativo. E me chama a atenção que se o termo de adesão, o termo de gestão, o termo de parceria, que é o contrato de gestão, o termo de parceria, for formado e nele tiver uma previsão de que o município não repassará o valor X em razão para garantir o pagamento direto do ISS, para não correr risco daquela entidade parceira não pagar a parte patronal. Isso poderia estar regulamentado no contrato, isso poderia estar claro isso, não como benefício para a instituição, mas como garantia do Estado de que o imposto do trabalho, o imposto patronal, a contribuição previdenciária patronal poderia ser repassada direto. Olha, eu vou lhe dar 1 milhão, mas eu vou deixar dos outros que eu teria que pagar direto, eu vou pagar aqui o INSS, que é a parte patronal sua. Eu posso fazer, o Estado pode fazer essa regulação. Poderia ser. Agora, outra, não como benefício para a entidade, mas benefício para garantir ao Estado que não haja culpa em eligendo, ou seja, que não haja, por descuido do Estado, a entidade parceira deixe de pagar o imposto. Talvez por uma previdência ou o que for. Não, e veja, em alguns contratos de gestão já tem lá qual o percentual de participação da entidade. É tudo transparente. O custo vai ser isso aqui, exemplo, o contrato de 10 milhões, o custo vai ser de 9 milhões, a taxa de 1 milhão. Já está lá estabelecido. Total transparência. Então, na confecção do contrato de gestão do plano de trabalho, não teve, digamos assim, a precisão necessária para tratar desses assuntos. É como eu estou dizendo, há 2 anos atrás saiu essa TIM, ela está mais forte a cada momento, a cada instante. O Tribunal de Contas da União decidiu que esse gasto com a administração, com a contratação de contrato de gestão não entra na lei de responsabilidade fiscal, e está todo mundo pensando também, eu vou encher do OS para poder sair de 54% da lei de responsabilidade fiscal. Não é por aí. Outra justificativa que é muito, só assistindo a OS quando o teto da responsabilidade fiscal passou para mas aí já é uma discrepância, né? Essa é a nossa jabuticaba. Tem mais uma pergunta? Mais uma pergunta aqui. Pedro Paulo, advogado aqui da região. A minha questão é o seguinte, com relação a essa história da eficiência, eu vi aqui com uma certa cautela da administração pública gerencial, aquele primeiro ponto que você colocou, que o plano de Brescia seria o interesse público, a valorização do cidadão. Aí eu coloco aqui, será que realmente essa eficiência que é colocada é eficiência financeira, que para mim fica mais claro que é eficiência financeira em gastar menos, ou realmente é valorizar o cidadão com políticas públicas? Porque hoje estamos vendo já a reforma da Previdência, não se pensa no cidadão, teve a reforma trabalhista e agora tem a política, só estou pensando neles. Aí um ponto seria esse. E dentro dessa questão da OS, eu vou colocar aqui o exemplo que nós temos aqui no hospital regional, que é o Maria Lucinda. Desde que foi instalado não funciona, como deveria funcionar. Pode ter essa eficiência financeira para o Estado, ele esteja gastando menos, mas na prestação de serviço à comunidade não tem. Então, a questão é essa, aí dentro, aí se colocar no plano ali como hospitais, serviços não exclusivos do Estado. Então, é justamente isso. Então, a eficiência que ele disse, ou a eficiência financeira para o Estado para gastar menos, o cidadão cada vez mais ser punido, eu acho que é o que a gente está vendo aqui. Desde que Eduardo instituiu o hospital regional aqui, todo mundo sabe da região, não atende a contento. E continua, ano após ano, falta profissional, porque tem muitos sem qualificação. Tem um amigo nosso que, 62 anos, que levou uma queda, o cara quebrou a costela, perfurou o rim, levou uma pancada forte no pulmão, o cara atendeu ele, o raio-x estava uma desgraça, liberou ele para casa. Não morreu porque não foi a hora. Voltou no outro dia, foi logo transferido para Recife. Quer dizer, essa eficiência que se emprega é só financeira e a gente cada vez mais pagando a conta, porque a gente não tem saúde, corre atrás de um plano, o plano não é coberto, vai para a justiça. Quer dizer, aí assim, eu queria só a sua opinião, eu acho muito contraditória essa história. Doutor Paulo. Pedro Paulo. Lembra uma entrevista que eu escutei essa semana na CBN em Recife, um médico que é bem conhecido aqui, chamado João Veiga, que vocês conhecem, que ele está, inclusive, administrando um dos hospitais, acho que é Mestre Vitalino, salvo engano, que é gerido pelo Tricentenário, que é uma entidade que recebeu a certificação. Ele diz o seguinte, em relação à questão da saúde, eu vou entrar na gestão daqui a pouco, tá? Ele diz, hoje tem muitas faculdades de medicina, a questão toda é que esses médicos que estão vindo para cá, muitas vezes não fez a residência médica e muitas vezes não sabe se quer entubar o paciente.
O que eu quero dizer nesse ponto específico é que essa é uma situação que tem que ser monitorada pela própria entidade, por isso que ela tem que ter um conselho de administração com representantes da sociedade, com representantes da administração pública, com representantes da academia. E esse monitoramento também tem que ser do município. Como eu disse aqui no início, não é a contratação, o contrato de gestão que vai dizer que você vai ter a eficiência de imediato. Não. Isso é uma questão que a nossa sociedade civil, principalmente organizada, tem que monitorar, tem que acompanhar e tem que cobrar. A sua primeira pergunta, a eficiência que se busca é a satisfação do cidadão ou tão questão financeira? Não é tão questão financeira. Porque o custo, quando se você vai verificar, ele é um custo semelhante ao que existe, não é um custo que muitas vezes fica acima. Por que isso? Porque tem uma outra cidade, uma outra realidade. Quando você tem, principalmente aquela atividade em meio, a possibilidade de você ter a contratação de médicos, a contratação de pessoal que vai atuar naquele segmento, no caso da saúde, aquele médico chegou e não atendeu, e essa informação que eu vejo em algumas UPAs naqueles 3 hospitais, é que de repente aquele médico está sendo afastado. Mas o que precisa, e qual a ideia de progresso inicial? É satisfação, é o atendimento, é eficiência, não só para o lado da administração pública e também da questão de recursos financeiros, mas também para aquele contribuinte cidadão, que tem que receber um modo de atendimento, que tem que ter um bom resultado. Justifico mais uma vez minha fala. Não quer dizer que o estudo das organizações sociais não funcione, não seja interessante. Lembre-se, assim como a administração pública direta e indireta, ela é gerida por pessoas, e pessoas cometem erros. Por isso que cabe a atuação do Tribunal de Contas, a atuação do Ministério Público, a atuação da ordem local, a atuação da sociedade civil organizada, para que faça aquele contrato de gestão ser cumprido de forma eficiente. E esse contrato de gestão tem que estar à disponibilidade de todos, em redes sociais, em diário oficial, tudo. Então, você, como advogado, você pode exigir, até para ver transparências, uma cópia daquele contrato de gestão e cobrar das autoridades, principalmente do Tribunal de Contas, e o próprio Conselho de Administração. Eu não sei quem é que gera o hospital que você citou aqui na cidade. Existe e você pode, inclusive, peticionar ao Conselho de Administração pedindo esclarecimentos. Mas veja, diferente do que estava na discussão da lei que foi provocada, a atuação do Ministério Público não foi ceifada. Ao contrário, a administração do Tribunal de Contas não foi. Existem outros mecanismos, como o próprio Conselho de Administração, o próprio Conselho Fiscal. E nesse Conselho de Administração, é importante que você veja, quem são os representantes da sociedade civil e da administração pública, para que possa cobrar também a eles. Então, existe essa série que você tem de monitoramentos e até mais, e um sistema de controle. Pessoal, infelizmente o tempo não permite um maior debate, mas eu agradeço a participação de todos.